Agora que você já entende a função primordial de um computador, é hora de entender como o computador chegou até a sua forma atual. Neste capítulo, você conhecerá as principais invenções que participaram desta evolução e como elas se complementaram em um processo contínuo de desenvolvimento. Geração de computadores. Geração 0. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano vem buscando criar uma série de auxílios para ajudá-lo em suas necessidades de cálculo e resolução de problemas. Os homens primitivos não tinham necessidade de contar, pois o que necessitavam para sua sobrevivência era retirado da própria natureza. A necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos para fixar-se no solo. O homem começou a plantar, produzir alimentos, construir casas, proteções e fortificações, e passou a domesticar animais, usando os mesmos para obter a lã e o leite, tornando-se criador de animais domésticos, o que trouxe profundas modificações na vida humana. As primeiras formas de agricultura de que se tem notícia foram criadas há cerca de 10 mil anos na região que hoje é denominada Oriente Médio. A agricultura passou então a exigir o conhecimento do tempo, das estações do ano e das fases da lua. Assim, começaram a surgir as primeiras formas de calendário. No pastoreio, o pastor usava várias formas para controlar o seu rebanho. Pela manhã, ele soltava os seus carneiros e analisava ao final da tarde se algum tinha sido roubado, fugido, se perdido do rebanho ou se havia sido acrescentado um novo carneiro ao rebanho. Assim, eles tinham a correspondência 1 a 1, onde cada carneiro correspondia a uma pedrinha que era armazenada em um saco. No caso das pedrinhas, cada animal que saía para o pasto de manhã correspondia a uma pedra que era guardada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a correspondência inversa, onde para cada animal que retornava era retirada uma pedra do saco. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum dos animais, e se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada da palavra latina calculus, que significa pedra pequena. A correspondência unidade a unidade não era feita somente com pedras, mas eram usados também nós em cordas, marcas nas paredes, talhos em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Devido às limitações mentais dos homens primitivos, eles necessitaram com o tempo de criar uma série de auxílios para ajudá-los em sua crescente necessidade de calcular. Uma das ferramentas mais antigas já criadas para ajudar o homem a calcular foi o ábaco. O ábaco surgiu aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Em sua versão original, ele era formado por uma placa de argila onde se escreviam algarismos que auxiliavam nos cálculos. Após aprimoramentos, cerca de 200 anos antes de Cristo, o ábaco era constituído por uma moldura retangular de madeira com varetas paralelas e pedras deslizantes. Um dos ábacos mais populares foi desenvolvido na China, foi chamado de suanpan e era usado para adições e subtrações. Passaram-se séculos sem que qualquer invenção ficasse registrada, até que fossem criados os bastões de Napier no final do século XVI. Eram tabelas móveis de multiplicação e divisão feitas de marfim. O responsável foi um nobre escocês chamado John Napier, inventor também dos logaritmos. Apesar de dispositivos semelhantes aos bastões terem sido usados desde o final do século XVI, eles só apareceram documentados a partir de 1614. Um conjunto completo de bastões de Napier consiste em 9 peças, uma para cada dígito de 1 a 9, e ajudava no processo de multiplicação de números.
Em 1642, um francês de 18 anos, de nome Blaise Pascal, inventou a primeira máquina de somar, a pascalina, que executava operações aritméticas quando se giravam os discos interligados. Essa máquina foi a precursora das calculadoras mecânicas. Em 1802, Joseph Jacquard, na França, passou a utilizar cartões perfurados para controlar suas máquinas de tear e automatizá-las. Esse processo despertou, já nessa época, temor pelo desemprego, provocando uma grande reação popular contra essa espécie de pré-automação. Entre 1802 e 1822, Charles Babbage, um matemático e engenheiro britânico, construiu a máquina de diferenças, que baseava-se também no princípio de discos giratórios e era operada por uma simples manivela. Babbage é considerado o precursor dos modernos computadores eletrônicos digitais. Em 1833, Babbage projetou uma máquina bastante aperfeiçoada que chamou de máquina analítica. A máquina analítica poderia ser programada para calcular várias funções diferentes. Era constituída de unidade de controle de memória aritmética e de entrada e saída. Sua operação era governada por conjunto de cartões perfurados, de modo que, de acordo com os resultados dos cálculos intermediários, a máquina poderia saltar os cartões, modificando dessa forma o curso dos cálculos. Porém, sua máquina só pôde ser concluída anos após a sua morte, tornando-se a base para a estrutura dos computadores atuais, o que fez com que Charles Babbage fosse considerado como o pai do computador. De fato, o projeto de máquina de Babbage muito se aproxima do projeto das máquinas atuais, pois possuía dispositivos de entrada e saída, uma memória e engrenagens que permitiam o processamento. Aproximadamente em 1885, Hermann Hollerith, funcionário do Departamento de Recenseamento dos Estados Unidos, percebeu que a realização do censo anual demorava cerca de 10 anos para ser concluído e que a maioria das perguntas tinha como resposta sim ou não. Em 1886, idealizou um cartão perfurado que guardaria as informações coletadas no censo e uma máquina capaz de tabular essas informações. Construiu então a máquina de recenseamento, ou máquina tabuladora, perfurando-se cerca de 56 milhões de cartões. Com isso, ele conseguiu obter os resultados em tempo recorde, isto é, 3 anos depois do censo, ele já tinha os resultados. A máquina foi um sucesso nos Estados Unidos e foi usada nos censos do Canadá, Áustria e Rússia. Em função dos resultados obtidos com seu invento, Hollerith, em 1896, fundou uma companhia chamada TMC, ou TMC, Tabulation Machine Company, associando-se em 1914 a 2 outras pequenas empresas e formando a que se tornou hoje, em 1924, a conhecida IBM, International Business Machine. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de se projetar máquinas capazes de executar cálculos balísticos com rapidez e precisão para serem utilizadas na indústria bélica. Desta forma, houve um grande impulso no desenvolvimento dos computadores e surgiram os primeiros sistemas híbridos eletromecânicos. Com isso, surgiu em 1944 o primeiro computador eletromecânico, o Mark I, construído na Universidade de Harvard pela equipe do professor H. Aiken, com a ajuda financeira da IBM, que investiu $500 mil no projeto. Esse computador era controlado por programa e usava o sistema decimal. Tinha cerca de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de altura e era envolvido por uma caixa de vidro e de aço inoxidável brilhante. Após ele, foi iniciado o projeto de um computador totalmente eletrônico, iniciando a primeira geração de computadores. A primeira geração de computadores é marcada pelo surgimento dos primeiros computadores eletrônicos. Um grande número de projetos foram implementados, baseados na utilização de relés e válvulas eletrônicas para a realização de cálculo automaticamente.
Os relés são eletroímãs cuja função é abrir ou fechar contatos elétricos com o intuito de interromper ou estabelecer circuitos. Já a válvula é um dispositivo que conduz a corrente elétrica num só sentido. Uma das grandes vantagens da primeira geração em relação às máquinas eletromecânicas era, sem dúvida, a maior velocidade de processamento. Entretanto, por serem todos baseados em tecnologias de válvulas eletrônicas, normalmente quebravam após não muitas horas de uso, devido ao alto aquecimento que as válvulas alcançavam em pouco tempo de uso. Em 1943, um projeto britânico, sob a liderança do matemático Alan Turing, colocou em operação uma série de máquinas mais ambiciosas, dentre elas o Colossus, que ao invés de relés eletromecânicos, usava 2.000 válvulas eletrônicas. O Colossus trabalhava com símbolos perfurados numa argola de fita de papel que, inserida na máquina de leitura fotoelétrica, comparava a mensagem cifrada com os códigos conhecidos até encontrar uma coincidência. Ele processava 25.000 caracteres por segundo e foi muito usado para decifrar códigos alemães secretos. Talvez o computador mais relevante desta geração seja o ENIAC, Electronic Numerical Interpreter and Calculator, ou seja, computador e intérprete numérico eletrônico, projetado para fins militares pelo Departamento de Material de Guerra do Exército dos Estados Unidos na Universidade de Pensilvânia. Era o primeiro computador digital eletrônico de grande escala e foi projetado por John W. Moultrie e J. Presper Eckert. A entrada de dados no ENIAC era baseada na tecnologia de cartões perfurados e os programas eram modificados através de reconfigurações no circuito. Apesar das dúvidas com relação à sua confiabilidade, o ENIAC permaneceu operacional por mais de 10 anos e em algumas operações conseguia ser até 1000 vezes mais rápido que o Mark I. O ENIAC em números: 18.000 válvulas, 70.000 resistores, 10.000 capacitores, peso 30 toneladas, área 1.400 metros quadrados, consumo 150 kW de potência, 5.000 adições ou 300 multiplicações por segundo. Uma das maiores contribuições da época para a evolução dos computadores veio de um dos consultores que trabalhavam com o ENIAC, chamado John von Neumann. Ele percebia as dificuldades inerentes à programação destes computadores e delineou com isso os elementos críticos de um sistema de computador: memória, processador e dispositivos de entrada e saída, e o conceito de programa armazenado em memória, que até hoje é a base da arquitetura dos computadores. O novo conceito de programação introduzido por von Neumann deu origem a muitos outros projetos, nos quais ele próprio esteve envolvido, como por exemplo o EDVAC e o IBM 650, o primeiro computador da IBM. O invento de periféricos como a impressora e dispositivos de fita magnética, e particularmente do transistor, marcaram o fim da primeira geração de computadores e o início da segunda, composta por computadores menores e mais econômicos. A segunda geração foi marcada por computadores transistorizados, ou seja, que usavam um componente eletrônico chamado transistor. Este componente apresentava um consumo e aquecimento muito menores que as válvulas, além de serem mais confiáveis. Por conta de também possuir dimensões menores, sua adoção contribuiu para uma redução no tamanho dos computadores da época. Em 1952, John Moultrie e Presper Eckert abriram sua própria firma na Filadélfia e criaram o UNIVAC, Universal Automatic Computer, ou seja, computador automático universal, destinado ao uso comercial. Máquina eletrônica de programa armazenado que recebia instruções de uma fita magnética de alta velocidade ao invés dos cartões perfurados. O UNIVAC foi utilizado para prever os resultados de uma eleição presidencial. O UNIVAC marcou também o surgimento de dois periféricos, o Unityper e Uniprinter.
Em 1955, conclui-se o primeiro computador transistorizado, feito pela Bell Laboratories, o TREGIC, com 800 transistores, cada um em seu próprio recipiente. O transistor é um componente eletrônico que começou a se popularizar na década de 1950, tendo sido o principal responsável pela revolução da eletrônica na década de 1960, e cujas funções principais são amplificar e chavear sinais elétricos. De 1958 a 1959, Robert Noyce, Jim Verne, Jack Kilby e Kurt Lehovec participaram do projeto de desenvolvimento do primeiro CI, o circuito integrado. O circuito integrado é um conjunto de transistores e outros componentes eletrônicos miniaturizados e montados numa única pastilha de silício. A tecnologia dos circuitos integrados, que permitiu a substituição de dezenas de transistores numa única peça de silício, viabilizou o surgimento de computadores de menores dimensões, mais rápidos e menos caros. Em 1960, a IBM lança o IBM 360, cuja série marcou uma nova tendência na construção de computadores com o uso de CI. Os computadores desta série eram mais poderosos e baratos e aceitavam uma grande variedade de periféricos, tornando-se com isso um enorme sucesso comercial. Em 1965, a Digital Equipment introduz o PDP-8, primeiro mini-computador comercial com preço competitivo. Naquela época, o nível de integração existente nos chips era de pequena escala de integração, SSI, Small Scale of Integration, com a qual cerca de 1000 transistores podiam integrar-se no circuito de uma pastilha. Com o passar dos anos, foram desenvolvidas escalas maiores de integração, de forma a conseguir alocar mais transistores em uma mesma pastilha de silício. Um outro computador dessa geração que conheceu grande sucesso, particularmente nas universidades e centros de pesquisa, foi o mini-computador da série PDP-11. A invenção dos circuitos integrados teve efeito importante na vitória dos Estados Unidos na disputa espacial com a antiga União Soviética e na conquista da Lua, pois tornou possível o embarque de computadores mais complexos em foguetes, necessários para o êxito das missões espaciais.